Olá, pessoal, voltamos aqui com o nosso Pode Contar, o podcast do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo. E hoje a gente vai contar muitas coisas para vocês, também de um incentivo aqui regional, né? Então esse podcast é mais voltado aqui para as pessoas que querem fazer um incentivo à nossa cultura capixaba através do ICMS. Então, claro, empresas de fora, né, que têm sua sede ou filial aqui do Espírito Santo também vão ajudar aí nesse processo. Então, eu estou aqui com uma pessoa muito especial, que é a Soliane Souza de Oliveira Viana, né? É uma pessoa que eu tive o prazer de trabalhar no CRC, era servidora do Conselho Regional de Contabilidade, e eu sempre cito de verdade isso, o caso dela, que foi uma pessoa que teve a coragem de ir para o mercado, né? Pediu exoneração, trabalhou no CRC quantos anos? 18 anos. 18 anos como contadora em cargos de contabilidade do Conselho, com toda a competência que ela sabe que ela tem, saiu, né? É contadora, agora ela é consultora aí na área aí de terceiro setor, né? O terceiro setor público, está na temática de governança, gestão financeira, planejamento estratégico, captação de recursos, contratação e parceria com o setor público-privado. Soliana, seja bem-vinda ao nosso podcast, é um prazer ter você aqui, até para você mostrar como que a gente pode agora, do outro lado, você está agora do outro lado, usar aí esse recurso para incentivar a cultura, né, o esporte capixaba. Então, nós vamos falar de LIC, né? Então, seja bem-vinda. Sol, conta aí pra gente, né, primeiro, o que é LIC? Vamos lá, Carla, obrigada aí pelas suas considerações. É realmente um desafio, né? Deixar tudo, uma estabilidade para viver algo novo, e eu te agradeço por isso aí, por tudo que a gente tem construído junto, e eu como profissional também contábil, né? A LIC é uma lei de incentivo à cultura capixaba, a Lei 11.246 de 2021, que a Secult, a Secretaria de Cultura Estadual, lançou para que as empresas que detêm o ICMS, recolhem o ICMS no Estado, possam aportar uma parte desse ICMS diretamente para a cultura. Então, uma empresa hoje que recolhe 50 milhões até menos de 1 milhão, ela pode aportar parte desse ICMS diretamente aos projetos culturais. Então, a LIC é uma lei maravilhosa para a parte artística, né? Uma lei que deixa claro a intenção do governo estadual, que é realmente facilitar o recurso financeiro para projetos sociais. É legal que a gente teve um podcast com o Roberto Schultz, que você sabe que ele é um apaixonado pelo terceiro setor também. Sim. E ele estava falando sobre o FIA, que na realidade é com imposto de renda. Então aqui, fazendo uma analogia com o que a Sol está falando, ali que ela pega e faz uma destinação, né, de parte daquele tributo que você já vai pagar, né, para uma área cultural. Sol, claro, é um projeto, vamos dizer, incipiente ainda, tem 2 anos, né, é um projeto, eu fui no lançamento, né, representando aí o Conselho, mas como que está aí os desafios encontrados das organizações sociais e artísticas para poder captar esse recurso, que é uma área que você está trabalhando agora? Então, assim, a gente falou um pouquinho, eu venho falando de como é importante elas se estruturarem para fazer essa captação, porque o ICMS tem, né? Então a gente tem o dinheiro. O que está faltando? Quais os desafios para as empresas conseguirem esse recurso? Então, vamos lá. As organizações sociais, quando eu entrei nesse nicho, eu verifiquei que elas não têm uma governança. Então, o primeiro passo é realmente estruturar a governança das organizações sociais. Do mesmo jeito que uma grande empresa, uma empresa de médio porte, precisa se organizar com comitês, com código de conduta, com transparência, né? A gente sente essa necessidade das organizações do terceiro setor. Então, tendo uma governança eficaz, a partir desse processo, você pode ter uma organização financeira melhor. Então, os balanços das instituições precisam estar adequados, confiáveis. Ele precisa segregar isso por projeto. Então, aí uma importância de um planejamento estratégico bem estruturado. É centro de custo, exatamente. Então, você precisa detalhar isso, de que forma você está fazendo bem e quanto esse bem custa para você, né? Então, essa é uma dificuldade que eu presenciei, né, nas organizações. Quando eu vou da consultoria, o balanço não vem no formato que a lei exige, e aí dificulta elas a obter registros. Então, não é só você ter um contador.
Você precisa realmente segregar isso, você precisa realmente ter centro de custo, precisa monitorar os seus objetivos estratégicos. E ter projeto. E ter projeto. Então, os projetos é uma outra dificuldade. Eles não sabem escrever bem os projetos, nem sempre a parte financeira. Mas não consegue botar aquilo ali no papel. Exatamente. Então, nem sempre a parte financeira, o detalhamento, o mapa de custo, a planilha, ela vem batendo com aquele projeto, né? Então, isso é muito importante, você ter uma gestão financeira muito bem estruturada. Então, olha, gente, ela já deu 2 dicas aqui das maiores dificuldades, a governança, né, e a estruturação do projeto, que está tudo aí ligado aí às informações financeiras e contábeis. E só, diante disso, né, que são as maiores dificuldades, a gente conversou um pouquinho sobre isso lá no conselho, desses desafios aí de você obter o recurso, quer dizer, normalmente você fala, eu não tenho recurso, o nosso aqui é o contrário, né, tenho dinheiro, mas talvez não tenha empresa o suficiente para pegar aquele recurso que está disponível, porque ela não tem toda essa estruturação que você começou. Mas, com isso gera um mercado para o contador. Então, de que forma que o profissional contábil pode auxiliar essas instituições a obter esse recurso? Então, vamos lá. O primeiro passo para o contador é ele identificar empresas que recolhem o ICMS entre R$0, R$100 até 50 milhões de reais. Qual é a destinação do governo? 10 milhões para a cultura, em torno de 2% do orçamento do governo do Estado, né, está destinado para a cultura e ele não pode menos de 10, porque em 2022 ele disponibilizou 10. Então, a lei é bem transparente e disponível, né? Então, o governo tem 10 milhões para poder investir em revertir cultura. Parte desse dinheiro para a cultura. Exatamente. Então, o próprio Estado ele faz essa conferência identificando essas empresas que têm esse recolhimento de ICMS. A gente, como projeto, né, consultoria do outro lado, os contadores vão dar uma carta de anuência. Então, lá no site da Secult também tem esse modelinho de carta de anuência, dizendo empresa tal, CNPJ tal, CEO tal, está disponibilizando interesse, né, na captação de recursos para projetos sociais. E aí, com essa carta, o governo do Estado faz toda a conferência e nos dá o aval de que essa empresa pode realmente aportar em projetos. Essa carta é o contador que fornece? A própria empresa pode fornecer, né? É claro que em conjunto com o contador, porque ele sabe o montante do ICMS que pode ser aportado. Então, a gente pega essa carta de anuência, os artistas e as organizações escrevem os projetos, coloca junto essa carta, né? E nessa carta o próprio governo, através da Secult, faz a conferência e diz, olha, pode abrir a conta bancária e parte do ICMS já vai ser depositado direto para o proponente. Por exemplo, uma conta específica. Uma conta específica. E como que a gente, por exemplo, se minha empresa recolhe ICMS, como que eu posso ter acesso aos projetos, aos artistas que querem, que colocaram seus projetos? Imagino, pelo que você está falando, que eu, como artista ou como instituição, eu tenho um projeto, dou entrada nisso lá na cultura e aquele projeto fica lá. E aí, como que eu empresa, vou acessar isso? Como que eu vou saber qual projeto eu vou investir ou vou destinar? Eu posso escolher para onde eu faço? Como é que funciona? Pode. Você pode escolher um projeto que seja da área de cultura, uma organização social que já investe em cultura, mas quando você entra também no site da Secult, tem lá uma lista de projetos que deram entrada e que não conseguiram empresas. Então, através de uma parceria com a própria Secult, aí fica uma dica para o CRC, a gente pode buscar contadores que já trabalham com ICMS, que possa ajudar-nos a divulgar para essas empresas. Então, a empresa vai dar a carta de anuência, depois da carta de anuência, dando a entrada, você pode ir no site da Secult, que lá tem diversos projetos. secult.s.gov.br. Isso, tem vários projetos lá que dão entrada sem a carta, porque a carta não é um pré-requisito obrigatório, é facultativo, né? Então, uma das maiores dificuldades dos projetos hoje é realmente conseguir a carta de anuência. Ir atrás, saber quem são essas empresas que detêm aí o recolhimento de ICMS. E aí o contador... E é tudo muito transparente, né, Soliane? Muito transparente. Toda a parte de julgamento dos projetos estão todos divulgados no site da Secult. Por sinal, uma lei muito tranquila, muito transparente, muito explicativa. Tem a instrução normativa que explica como que isso acontece. Inclusive está aqui, né? Editais de chamamento. Isso, tudo por chamamento público, muito bem divulgado. E agora, a partir do dia 1º de fevereiro,
já sai o edital 2023. Né? Então, as organizações sociais... É importante isso, a gente divulgar, fazer o trabalho junto com a Secretaria. Inclusive, Elton, fica a dica, chamar o secretário da Cultura, porque eu sempre falo dos bastidores, os bastidores são ótimos, né? Chamar o secretário de Cultura para poder a gente falar aqui, né, um pouquinho sobre isso, né? Exato, a gente pode fazer um modo operante, né? modo operante, um bate-papo com as próprias organizações sociais. Hoje tem uma organização que eu dou consultoria que tem aproximadamente 250 artistas. E a gente promove teatro, promove... Achei aqui lista de projetos habilitados. Estava aqui caçando. Enquanto ela fala, porque aqui a gente não está no ao vivo, não, mas a gente está aqui, né, fazendo... Então, tem vários artistas, e a parte artística, ele não consegue fazer essa parte teórica, né? Essa parte da escrita, documental. É aí que o profissional da contabilidade ele tem que ter toda a expertise de estudar a lei, de saber ensinar, de pegar essa documentação, porque os projetos também, essa parte do recurso, eles podem incluir uma parte de consultoria contábil. Né? Até então, quantos por cento, Soliane, você sabe de cabeça, até quantos por cento que a gente pode destinar do ICMS? E empresas de 50 milhões, 5%, de até 1 milhão, 20%, de 1 milhão a 20 milhões, 15%, e de 20 milhões a 50, 10%. Então, é bem significativo, né, o valor. E os projetos de patrimônio cultural, por exemplo, ele pode receber por projeto 1 milhão, e quando for um projeto artístico, até 500 mil por projeto. Verdade, gente, tem de tudo aqui. Eu entrei no site aqui para olhar, enquanto a Soliane está aí estruturando, a gente teve ano passado, pelo próprio site do Estado, 69 projetos, desde festivais como o Festival do Cinema, que teve aqui, aí tem ali também, falando do Festival de Jazz, aí tem Sabor e Saber, bastante coisa folclórica, né? Então, assim, e tem valores de 50 a 1 milhão de reais aqui. Então, assim, de repente, você que tem interesse em fazer um investimento, né, em destinar parte, eu acho que tudo que é destinação tem sempre um receio, mas eu acho que isso também deve ter transparência na prestação de contas, né, Soliane? Totalmente. A prestação de conta é divulgada, você tem que criar um portal de transparência na ONG para colocar essa parceria, tem que colocar em mural, tem que divulgar nas mídias sociais tudo que você está fazendo. Para a contratação da equipe, tem que ter 3 orçamentos. Então, toda aquela burocracia que o órgão público exige de seleção, é bem transparente mesmo o processo de contratação e essa prestação de contas, né? O público tem que ser gratuito, né? Então, por exemplo, a gente pode fazer turnês pelo Estado, pode ir a cidades menores também, colocar isso no projeto. Não pode ser cobrado, né? Porque na realidade não você já vai receber, cobrado. Entendi. Você pode até cobrar um valor, mas esse valor tem que ser simbólico, né? E desde que seja para aumentar aquele recurso que você já colocou ali, que não foi suficiente. Vamos pensar que um projeto seja acima de 500 mil, você pode complementar o custo do evento, né? Da parceria. Mas a maioria dos projetos tem a intenção de fazer gratuito, né? O que falta é o recurso financeiro mesmo. Eu estou vendo aqui que, por exemplo, o proponente, o Convention Bureau está em alguns, né, que é um órgão, né, que junta várias empresas para poder trazer eventos para o nosso estado. Então, gente, é uma situação bem legal. Eu acho que essas informações elas são relevantes para a gente, né? Os proponentes são aqueles que propõem o projeto, né, isso, e que buscam aí ajudar a cultura. Tem algo que você considere que é impossível? Tipo assim, qual seria a condição para aquele órgão ou aquele artista não conseguir o recurso? O que você acha que você vislumbra que poderia ser algo impeditivo? Só se ele não está afiliado a nenhuma organização social, né? Não tem documentação, MEI, não tem 2 anos de execução. Às vezes a organização social está nascendo agora com o projeto. Então, o legal também é você fazer parcerias, porque a lei não impede que você junte uma outra organização para fazer um projeto, né? Então, os artistas, é importante que eles estejam filiados ou regulamentados em alguma organização social que já trabalha com meio artístico, né? Então, nem sempre o artista vai sozinho e consegue algum projeto. Apesar da Secult também disponibilizar vários, com editais abertos agora até dia 6 de fevereiro, para artistas, pessoas físicas, né? Então, eu vi aqui, tem também. Exato. Então, a captação de recurso
tanto pelas leis federais quanto pela lei estadual, ela está bem alta agora em 2023, né? Então, eu estou vendo aqui em 2022 tem vários, né? Estão 19 páginas. Fora o governo federal também, que disponibilizou mais de bilhões agora no orçamento para a parte cultural. Não, gente, assim, no site da Secult, que ela comentou, tem o valor que foi solicitado para a LIC, tem o representante legal, tem o proponente, tem o número do processo, quer dizer, você tem acesso, tem o objeto desse processo, né, da realização, tem o valor estimado e tem, inclusive, a data de início da captação com a apresentação da carta de intenção de patrocínio. Vai de 1 de fevereiro até 30 de novembro. Agora, de 2023 vai lançar agora. Então, fiquem de olho no edital, né, Sol? Exato, fiquem de olho no edital, fiquem de olho na documentação. Se organizem. Exato, se organizem. E, de repente, aí o CRC promove um evento para o terceiro setor, para falar sobre a LIC, em parceria aí com a Secult, né? E a gente tem todo o know-how de falar do outro lado como projeto social, né? Projetos artísticos, artistas, realmente. A gente consegue trazer e colocar todo mundo na mesa aí para falar cada um do seu lado, né? Quais são as suas dificuldades. Soliane, que presta o serviço. Eu gosto disso. Soliane, chamar a Secretaria da Cultura, chamar algum artista que teve, algum projeto que teve, fazer aí um talk show desse negócio, já que sai em fevereiro, é daqui a pouco, né? A gente já pode fazer aí, de repente, um evento colocar todo mundo para online dialogar, aí em fevereiro, fazer o pessoal aprender também, né? Como que tem o outro lado, tem um know-how de mercado quase infinito aí. E a gente tem muita coisa legal no Espírito Santo, né, Soliane? Porque, querendo ou não, ali que ela é uma ideia não só da destinação do ICMS, mas é uma ideia também de você gerar emprego, exato, é uma ideia de você melhorar o ambiente daquela comunidade, é uma ideia também de você ajudar o artista, né, a fazer uma captação de recursos de forma mais concreta, mais consolidada, exato, né, com mais propriedade, vamos dizer assim, para ele poder fazer aí e divulgar a nossa cultura, porque você divulga, tendo o investimento, você divulga a cultura local, os projetos que a gente tem nessa área artística, que muitas vezes não eram nem divulgados, muita gente nem sabia. Então, eu estou vendo aqui os festivais, que é uma coisa que é mais comum no nosso dia a dia, né? Então, o Festival de Jazz lá em Santa Teresa, mas estou vendo aqui também apresentações até da orquestra. Orquestra, né? Você Então, pode colocar teatro musical, você pode colocar criança, pode colocar turnê, festivais de eventos em geral, artistas renomados, né? E eu acho que divulgar a cultura capixaba, Carla, assim, trabalhando com eles de perto, é algo que eu te falo assim, tem um celeiro que eu acho que a gente não descobriu ainda completamente, não foi para mídia. É muito lindo ver os artistas assim, pelo menos eu trabalho com mais de 100 deles. Você deve estar participando do projeto em si, exato, da elaboração da dos projetos. Né? Então, assim, os teatros, eu tenho um roteirista mesmo que... Ela está falando com brilhinho nos olhos, gente. Eu estou vendo aqui, não sei se a câmera está pegando não, mas ela está falando com brilhinho nos olhos. Um roteirista que escreve os teatros pra gente, que você não tem noção do know-how do rapaz, sabe? Assim, muito, muito legal ver como que eles estão crescendo. Isso é bom, né? Você falou uma ponta legal, né? Como que está crescendo a nossa cultura por meio de incentivos fiscais de ICMS, né? Então, na realidade, assim, e olha como é importante um outro projeto, não tem nada a ver com o que eu estou olhando aqui, mas eu lembrei, a nota premiada, que é um projeto do governo do estado, é exemplo de outros estados, a gente não inventou a roda aqui no Espírito Santo, mas a nota premiada é você que compra uma mercadoria, peça para colocar o seu CPF, o governo gera prêmio através disso, né? E esses prêmios em dinheiro, eles aí vão ajudar que tenha uma regularidade no fornecimento de notas fiscais, consequentemente maior recolhimento do imposto e aí, consequentemente, maior incentivo fiscal à cultura. Tudo é um conjunto, né, Soliane? Então, eu tenho falado bastante lá no CRC, a gente precisa de uma cultura fiscal mais enraizada que a gente não tem. Porque sem o tributo a gente não faz nada, né? Saúde, educação e segurança é o básico. Mas eu posso gerar muitas outras coisas com o próprio tributo, abrindo mão de parte dele para se dedicar a outra coisa. É o que o nosso governo fez. Então, o governo do estado está abrindo mão de colocar o dinheiro no cofre público, né, e fazer os investimentos dele, destinando esse recurso para a classe artística, que é muito legal. E não é só artística, é que o nosso objeto hoje é a cultura, mas também tem esporte, né? E a gente falou do governo federal, tem aí a FIA, Fundo da Criança, Fundo da Criança e Adolescente, Fundo do Idoso, com projetos sociais. Então, olha o quanto que a gente pode contribuir. Nossa, muito legal, Sol. Você tem alguma
recado que você quer dar para contadores e para projetos? Claro, claro. O recado que eu deixo aqui para os contadores é de ter esse olhar sensível mesmo, né? Se você tem empresas que têm faturamento de ICMS, procura o CRC vai entrar em contato, vai ajudar dentro da Secretaria de Cultura ou direto comigo, que eu conheço vários projetos sociais também, e a gente vai te apresentar. Você pode assistir um teatro, uma peça, um coral, qualquer coisa nessa parte artística e entender melhor como que é esse mercado aí de captação de recursos por incentivo fiscal do governo do Estado. E deixo também para os projetos sociais, né, para os artistas capixabas, que olhar a documentação da LIC não significa desânimo. Existem empresas e contadores no Estado capacitados para te ajudar, e o próprio recurso da LIC que vai pagar esse salário, que vai pagar essa remuneração. Então, não desanime se você é um artista e quer realmente seguir carreira artística, tem um mercado infinito aí para você. Obrigada, Sol. E é claro, gente, por que ela fez questão de dizer isso, para você não desanimar? Porque nós estamos falando de dinheiro público, então tem que ter uma responsabilidade para a prestação de contas e utilização desse recurso. É por isso que ela enfatizou. E claro, né, como ela mesma disse, a gente tem que respeitar os trâmites processuais, então procure um contador que vai te ajudar nisso, que vai te dar consultoria, que vai te assessorar, e como ela mesma disse, a própria LIC vai pagar aí esse profissional. A gente volta com mais podcast do CRC Espírito Santo, pode contar para vocês já já.